Bom, eu passo a palavra ao Mário Reale, que é prefeito de Diadema e vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos para Assuntos de Consórcios. Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui dialogando com vocês. Não sou da área da saúde, né? Sou um arquiteto e estou prefeito. Quero saudar o Maurício Botelho, saudar o sempre ministro Temporão, saudar o Luiz Nassif pela iniciativa. Eu estava aqui refletindo que talvez fosse melhor falar inicialmente em tese, mas eu acho que é melhor ter a experiência concreta antes, do Maurício, porque a experiência, eu acho que de Minas e do Paraná, dos consórcios de saúde, eu acho que são muito exitosas, e hoje a gente tem o desafio de viabilizar formas também da prestação de contas, né? No final eu até vou falar um pouquinho em relação à nossa preocupação no Observatório de Consórcios, que é uma parceria da Frente Nacional de Prefeitos com a Caixa Econômica Federal e o PNUD, né? Hoje eu também presido o consórcio do ABC, que tem características um pouco diversas, né, do consórcio de Minas, porque é um consórcio multitemático. Nós temos já, o consórcio do ABC tem 20 anos, foi uma experiência pioneira, originou de uma ideia do prefeito Celso Daniel, no início dos anos 90, e com a ideia de superar problemas, principalmente na região metropolitana, que extrapolam os limites dos municípios, né? E eu acho que hoje, e até hoje, nós temos um grande problema dos serviços de interesse comum. Eu acho que é um dos grandes desafios para serem resolvidos, e o consorciamento é uma das alternativas, né, da articulação dos municípios e de um trabalho de cooperação. Então eu vou refletir mais sobre o papel do consórcio como um avanço institucional e colocar um pouco os desafios que nós temos pela frente, né, principalmente aqui na SPDN, que eu acho que é uma OCIP que tem uma tradição e que hoje eu acho que a gente vive no terceiro setor um enfrentamento muito grande, porque as OCIPs, organizações sociais e as organizações não governamentais hoje enfrentam um bombardeamento aí da mídia e dos órgãos de controle, exatamente porque no início, né, a forma o desenho de reforma do Estado que foi pensado, se a gente não enfrentar todos os problemas, principalmente do controle externo, fazer um amplo debate de como vai se sustentar esse desenho, essas alternativas, né, as novidades institucionais, a gente pode matar a novidade no ninho, né, e não deixar de ser uma alternativa. E hoje a nossa preocupação no Observatório de Consórcios é exatamente essa, né, de ter realmente do consórcio ter sustentabilidade também no tempo. A gente aproveitar essa perspectiva e realmente ser uma novidade, e o consórcio não ser uma alternativa para burlar a lei ou para ser uma alternativa para fugir do controle, tanto do controle social quanto dos controles externos, né? Eu acho que o consórcio ele foi criado para criar exatamente esse espírito de articulação e de cooperação entre os entes federados. Nós temos hoje, desde a Constituição de 88, um país que é um Estado federado e que ainda temos uma dificuldade muito grande no entendimento da relação entre os entes federados, né? Tanto no que diz respeito às suas atribuições, responsabilidades. Eu acho que a discussão da reforma tributária até hoje engatinha, patina, e a gente não consegue superar, e desde a Constituição de 88 muitas responsabilidades foram transferidas aos municípios, por exemplo, e os recursos não foram delegados, os recursos não foram transferidos da mesma maneira, né? Eu acho que o SUS é uma das políticas que mais avançou e que tem um dos desenhos mais interessantes, mais modernos, né, na gestão tripartite, que articula os três entes federados, e mesmo assim a gente enfrenta muitas dificuldades, né, para a sua implantação. Até hoje a emenda 29 não foi regulamentada, a gente tem uma série
de regulamentações, não por falta de vontade política, né, ministro, mas porque a gente tem dificuldades no Congresso para viabilizar essa discussão. Então, o consorciamento de municípios, a maneira como foi aprovada na lei de 2005, ele tem um espírito, na verdade, de delegação da função pública, né, através de uma legislação, seja municipal, seja inclusive estadual, de funções públicas, e a instituição de uma autoridade que pode articular, inclusive, entes federados de diferentes níveis, né? A gente tem a tradição são os consórcios públicos municipais, mas nós temos hoje já um consórcio público como autoridade pública da COP, que ela articula os 3 níveis de governo, né? O ente federal, o Estado e o município do Rio, articulando os 3 entes com uma delegação clara de uma determinada função pública, né? Então é uma novidade institucional muito grande e que a gente precisa ainda desenhar de maneira mais precisa, né, as suas competências, suas atribuições, inclusive o formato institucional, né, de como se dá essa prestação de contas, se dá a prestação de serviços, né? Eu acho que o subsecretário Maurício, ele colocou a experiência, mas ele não colocou, por exemplo, as dificuldades, né, que existem, né? Foi no debate no Conascens ainda esse ano, até hoje a gente não tem uma norma, uma regulamentação. A gente segue a 4.320, mas não está muito claro, né? Se contrata por concurso público, se atende a 866 na questão dos procedimentos licitatórios, mas como se faz, por exemplo, para captar recursos, qual é a capacidade de endividamento dos consórcios, né? Quer dizer, tem uma série de questões que ainda precisam ser resolvidas do ponto de vista institucional de como que se sustenta o consórcio, né? Agora, nós temos sentido hoje, eu acho que são 2 questões centrais para a formatação dessa inovação institucional. Eu acho que uma delas, que é interessante a adoção do consórcio como um arranjo institucional importante, é a questão das regiões metropolitanas e dos aglomerados urbanos, né, que é para solucionar serviços de interesse comum. Então, por exemplo, regiões metropolitanas que você tem problema de transporte que extrapola os limites dos municípios, ou problemas de saneamento, questão de resíduos sólidos, né, várias questões que são serviços de interesse comum e que hoje, até hoje, né, na verdade, a gente discute, por exemplo, a questão do saneamento. A titularidade do saneamento está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal e ainda não foi equacionado, né, qual que é a solução do problema, né? Se a titularidade do serviço de saneamento é uma prerrogativa do Estado ou dos municípios. Enquanto isso não acontece, a gente pode articular os municípios e o Estado e ter uma solução compartilhada, né, e consorciada para solucionar o serviço, inclusive respeitando o marco regulatório do saneamento. É possível ter esse consorciamento. Então nós temos no saneamento, por exemplo, na região do Piracicaba, uma agência reguladora de saneamento que é um consórcio para regulação do serviço de saneamento. Nós temos no estado de Santa Catarina a regulação do serviço de saneamento resolvida através de consórcios, né? Então nós temos várias soluções com consorciamento de municípios para esses serviços de interesse comum, em regiões metropolitanas e em aglomerados urbanos. E a outra dimensão importante são os municípios de menor população e que precisam se associar para dar escala ao serviço, né? Então é o caso da saúde. Você, para ter um centro de especialidade médicas e que um município de 10 mil habitantes não tem a demanda suficiente para você oferecer aquele serviço, você aglomera determinado número de municípios e passa a ter um centro de atendimento para dar conta daquele serviço. Eu acho que a experiência de Minas
e do Paraná é muito exitosa nesse sentido, tanto do SAMU, centros de especialidade, né, serviços de atenção secundária, né, de média complexidade e de alta complexidade. Eu acho que já temos experiências muito exitosas e eu acho que o Ministério já percebeu a importância desses serviços e já vislumbra uma possibilidade de formatar programas estimulando o consorciamento de municípios como uma solução adequada para o atendimento, inclusive fortalecimento do SUS para o atendimento desses serviços, né? Nós temos hoje no Plano Nacional de Resíduos Sólidos várias experiências, por exemplo, para disposição do lixo e superação de um problema grave hoje no país, que são os lixões, né? Para você viabilizar um aterro sanitário, é possível articular vários municípios e dar viabilidade para um aterro sanitário, e dar escala, né, para viabilizar um aterro sanitário, articulando vários municípios, aglomerando populações e dando volume de material para o destino final do lixo. Então, nós temos uma experiência aqui no estado de São Paulo, que é o município de Amparo e região, Serra Negra, Lindóia, né, que agrega 16 municípios e que tem um consórcio com a viabilização de um aterro sanitário, estações de transbordo, quer dizer, todo um sistema de tratamento e destino dos resíduos sólidos a partir do consorciamento dos municípios, né? Então, nós vemos como uma possibilidade muito concreta, né, de solução e de desenho institucional para solução dos problemas. Eu acho que em relação à saúde, com o exemplo de Minas, eu acho que fica muito claro, né, essa perspectiva concreta, principalmente no ganho de escala, né, na perspectiva do SUS, da hierarquização dos serviços, né, como uma perspectiva muito interessante para implantar principalmente a regionalização do atendimento dos serviços de saúde. Agora, qual o maior desafio que nós temos hoje, né? Eu acho que é exatamente essa preocupação com a institucionalização do consórcio e o momento que a gente está hoje, né? Nós estamos, e através do observatório, inclusive aqui eu queria divulgar o nosso trabalho no observatório, né? Hoje o observatório ainda está vinculado à Frente Nacional. Nós temos o e-mail, se alguém tiver interesse em acompanhar e se comunicar, Observatório de Consórcios Públicos Federais. Então o nosso e-mail ocpf@Frente Nacional de Prefeitos, fnp.org.br. E pelo site da Frente Nacional de Prefeitos a gente tem um link para todas as informações do observatório. Nós estamos realizando várias ações, né, seminários, colóquios, né, para discussão do consórcio. No dia 13 nós vamos realizar um colóquio sobre federalismo no México, que a gente está estudando maneiras de organização na América Latina, né, do federalismo na América Latina. Nós temos experiências do consórcio, por exemplo, na Colômbia, em outros países, né, com um desenho institucional interessante. E o grande problema hoje é que, depois da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, até hoje nós não temos o Conselho de Gestão Fiscal. Então, toda a tramitação de regulamentação, né, por exemplo, dos procedimentos contábeis, né, dos consórcios, passa pelo Tesouro. É o Tesouro que centraliza o manual de procedimentos, né? E nós tivemos agora, a Frente Nacional de Prefeitos tem um assento no fórum que discute esse manual de procedimentos. E a grande questão é a maneira como está se tratando, a maneira burocrática, né, que a gente está sentindo muito, que na verdade a nossa preocupação é de sufocar os consórcios, né? E saiu uma minuta com um prazo muito exíguo para a nossa análise, né? Nós estamos numa fase agora de análise dessa minuta e temos até o dia 13 de dezembro para dar resposta a essa minuta. Conseguimos uma prorrogação de prazo
E uma das questões centrais é essa discussão da capacidade de investimento, porque hoje os consórcios de prestação de serviços, eles são muito vinculados. Você, a hora que delega, né, os municípios delegam a função pública ao consórcio, você vincula os orçamentos municipais, se tem no Estado, vincula também ao Estado. Então a capacidade de endividamento fica vinculada aos orçamentos e a capacidade financeira dos estados e dos municípios envolvidos no consórcio. Se você tem receita própria do consórcio, isso na verdade não está sendo contado hoje. Se você tem uma prestação de serviço e gera receita, aquele consórcio, porque, por exemplo, uma empresa de saneamento, uma empresa que vai operar os resíduos sólidos, porque é quase uma PPP pública, né? O consórcio pode vir a ser uma PPP pública, pode ter receita, o preço público, uma tarifa, né? Então, a gente está com uma dificuldade muito grande de introduzir o conceito aí do preço público, da tarifa, né? Para ter uma capacidade própria de endividamento. Essa é a grande dificuldade que a gente está tendo no diálogo com o Tesouro Nacional, né? E a gente tem um prazo muito exíguo para tentar travar esse debate, porque o manual de procedimentos contábeis, na verdade, é o que vai pautar toda a prestação de contas, mas a gente está aberto, por isso que eu divulguei o e-mail. Se for o caso, como a gente está em contato pelo Conascens, a gente está em contato principalmente com o pessoal de Minas do Paraná, que tem as entidades representantes dos consórcios. A gente vai procurar dialogar e passar o manual de procedimento, porque vocês que estão com as experiências concretas que estão vivendo o dia a dia, né, da prestação de contas, das dificuldades. A gente quer dialogar até para ver, fazer uma análise do que seria importante a gente ter de alteração desses procedimentos, né? A gente está tendo que operar a mudança do pneu com o carro andando, então nós vamos ter que discutir isso em conjunto, né? Mas eu acho que a ideia, inclusive, é de promover debates, né? Eu queria agradecer muito o Nassif, eu acho que tem nos dado muito apoio para esse processo de discussão, e também envolver os órgãos de controle externo, os tribunais de contas. Eu acho que o Tribunal de Contas de Minas e do Paraná tem tido uma postura muito mais aberta em relação ao diálogo com os consórcios, né? Eu acho que a gente tem posturas muito diferentes nos diversos tribunais de contas do Estado, e a gente vai precisar também ter a mesma relação com o Tribunal de Contas da União e a Controladoria, porque agora eu acredito que nós vamos ter provavelmente uma ampliação nesse desenho institucional em outros estados também, com a provável regionalização do SUS, né, com uma postura que parece que o Ministério vem a adotar a partir dessas portarias, né? Mas eu acho que é uma alternativa muito importante, e a gente precisa dialogar principalmente com as outras formas de gestão e de organização, né? Então eu acho muito importante esse debate aqui, e estamos abertos aí a dialogar com o setor da saúde. Então, muito obrigado aí pela possibilidade de estar conversando. Obrigado. Eu gostaria de falar como prefeito aqui de uma cidade na região metropolitana de São Paulo. Nós temos um problema seríssimo de diálogo dos sistemas municipais de atenção básica com os hospitais regionais aqui, no sentido da regulação. Eu acho que essa discussão das vagas, é claro que existe um déficit enorme de vagas na região metropolitana como um todo, e os hospitais são por encaminhamento, né, que a gente consegue a reserva de vagas, e a gente tem um problema seríssimo, principalmente os municípios que têm a sua rede de SAMU, os pronto-socorros. Então tem uma superlotação muito grande, e o encaminhamento das vagas, todo o procedimento de regulação é um problema muito sério, e a gente tem uma discussão, uma tensão contínua, né, com o problema da
regulação. E esse é o problema sentido aqui em São Paulo e não é só o meu município. Eu, como presidente do consórcio, com 7 municípios com diferenças partidárias, com cada prefeito de um partido ali, é um consenso suprapartidário esse problema da regulação das vagas.